Essa menina aqui fez 8 anos ontem, estou aprendendo muito com ela nessa quarentena. Obrigado, Aurora, agora acabou a sua participação. Tchau! Eu vou contar um segredo de bastidores aqui para vocês. A Aurora, elas estavam fazendo a maior bagunça, dando cambalhota ali na sala, e essa agora com a fala da Viviane. Gente, alguém apertou o mute aqui em casa, elas ficaram paralisadas ouvindo. Que coisa linda. Bom, eu vou contar também agora uma história que aconteceu no começo dessa quarentena. Outro dia eu estava um pouco estressada, né, com essa coisa de trabalhar em casa, as crianças tendo aula em casa, todo mundo 24/7 o tempo todo junto. E pensei, vou ser uma mãe mais legal. Convidei a pequena para trocar a terra das plantas comigo. Eu gosto muito de plantas. Então a gente pegou, levou todos os vasos para a área de serviço, abriu um saco de terra, a gente encheu um regador com um monte de água, pegamos várias pazinhas e fomos trocando, cortando as folhas secas das plantas. As plantas ficaram lindas, assim. A Aurora regou elas, parece que as plantas até agradecem, né, quando a gente faz isso. Tudo perfeito, uma vibe maravilhosa. Até que a Aurora falou, mãe, então vamos levar as plantas de volta para a sala. E aí o primeiro vaso que ela veio trazendo, ela tropeçou e derrubou num tapete felpudo e caiu planta, caiu terra, caiu lama, caiu tudo. Eu fiquei enlouquecida. Bom, a reflexão que eu acho que é válida de ser feita durante a quarentena é que é um privilégio ter uma casa, é um privilégio ter uma família, é um privilégio poder se alimentar, é um privilégio. Se você tem uma casa para dormir todos os dias, você já está privilegiado. E pensando nas famílias que não têm todos esses privilégios, a gente imagina que, poxa, quem tem casa, então, quem tem uma família estruturada, quem tem filhos, deve estar muito bem, né? E o que a gente percebe e recebe, muitas vezes como piadas de grupos de WhatsApp, são pais extremamente cansados, estressados, reclamando, alguns áudios de mães que estão na quarentena descobrindo que os filhos comem demais ou que os filhos só querem fazer bagunça, e pais descobrindo, poxa vida, eu não sei onde fica o escorredor de macarrão, a minha mulher só pede para eu lavar a louça. Pais que nunca ajudaram em casa descobrindo como é ajudar em casa, como é cuidar de uma casa, e pais descobrindo como é cuidar de crianças, né? Então a gente recebe áudios de pais dizendo assim, eu não aguento mais ensinar os meus filhos nesse ensino à distância, sem perceber o privilégio que é ter uma internet, ter um computador, ter ali um filho para educar, ou ter a possibilidade desse contato. Então, é uma espécie de celebração da reclamação. A gente fala assim, não, é muito difícil ter filhos, sem perceber que agora, durante a quarentena, que está sendo posta à prova a nossa proposta de vida, que é criar um outro ser humano, que é prestar atenção nas crianças e dizer assim, não, peraí, isso é comigo, não é com outra pessoa. Talvez quando a gente estava fora da quarentena, a gente terceirizava a educação dos nossos filhos para a avó, para a babá, para a escola, para o professor, mas agora que está todo mundo junto, é conosco. Isso é especialmente complicado para o homem. Nós, homens, a gente tem essa construção masculina de que o sucesso é fora de casa. O sucesso é com os amigos, no trabalho, no escritório. Estar dentro de casa é profundamente desconfortável para o homem. É desconfortável lavar louça, limpar o chão, porque ele não é apresentado para essa possibilidade de masculinidade, uma masculinidade participativa. E desconfortável na hora de criar o seu próprio filho. E aí eu acho que a quarentena pode ser uma chance da gente, homem, se transformar um pouquinho para um ser melhor. Tomara, né? Não que seja fácil, né? Às vezes a gente acorda cedo. Esse dia eu tive que ensinar seno, cosseno, tangente para a Anitta, de 15 anos. Não lembrava mais disso. Tem coisas que acabam deixando a gente meio estressado mesmo, né? Dividir os mesmos cômodos, dividir o mesmo computador, mas mais do que isso, dividir a atenção. A gente não consegue fazer nada sem ser interrompido. A gente, né, tem horas que a gente surta, porque agora mesmo elas estão jogando aqui umas almofadas. A gente está sempre na iminência de perder o controle. Mas a gente não pode perder o controle. É claro que a gente erra, somos humanos.
Mas a gente é responsável pela harmonia na casa nesse momento. Nós, os adultos. E o que é ser adulto, né? A gente tem essa visão de que o adulto é uma figura autoritária. O adulto, portanto, ele manda e as crianças, né, ao redor dele obedece. E se o adulto não for ouvido, ele vai ser mais autoritário ainda, mais agressivo, ele vai aumentar a voz, muitas vezes ele vai gritar. Esse comportamento, especialmente nesse momento de estresse mundial, que é uma pandemia, faz com que o grito, a violência, a força como a gente impõe as nossas decisões, receba de volta também uma resposta à altura. E essa disputa pode, sem dúvida, descambar para uma violência verbal, uma violência física. E a gente sabe, por estatísticas, que cresce durante a pandemia a agressão contra crianças, a agressão contra mulheres e os divórcios depois da pandemia. Ou seja, esse que é um momento tão difícil, e é um momento difícil, é o momento da gente aprender que ser adulto não é ser essa pessoa agressiva, autoritária, violenta, que a gente pode ter até no nosso imaginário, mas ser adulto é ser maduro, e ser maduro é o contrário disso. É perceber as situações, entender o que essas situações impactam no seu emocional, ler o seu sentimento e responder de uma forma que vai manter a tranquilidade e a harmonia da casa. Não o contrário. De uma forma que vai melhorar as coisas na família e não complicar ainda mais um momento que já é difícil. É difícil, né? Todo mundo tem o seu momento que não para, não respira e vai agindo só por reação, né? Reage a um problema. Mas as crianças, elas respeitam mais adultos que respeitam elas. Elas aprendem a se respeitar e respeitar os outros sendo respeitadas. Então, mães, eu sei que a gente tem vontade de deixar a família toda de castigo, de se fechar no banheiro, fazer uma greve, greve de mãe, de bater porta, né? De falar hoje ninguém vai jantar, mas a gente não pode fazer isso, porque a gente é o adulto da casa. Então, quando a gente está com raiva, especialmente agora no confinamento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para a situação, respirar fundo, não esperar demais dos outros, né? Muita gente espera que os outros resolvam, que os outros percebam, que todo mundo... Você é um injustiçado, é o mundo todo contra você, né? Todo mundo, ninguém te entende. Não é a hora para isso, certo? Agora é hora de prestar atenção e lembrar. Eu sou adulto, eu posso resolver. E a gente sempre pode resolver quando a gente é maduro. E uma das estratégias é usar menos eu, é falar menos eu estou precisando de um tempo, ou eu preciso trabalhar, ou eu preciso, né, que alguém lave a louça e trocar só o pronome, falar mais nós. Pensar na família como um ente além do eu, né? Além do marido, além da esposa, tem o casal, que é um ente todo próprio, e tem a família, né, com filhos, filhas, no nosso caso, bastante bagunceiras, mas que no momento certo são obedientes, e pensar como nós, dizer nós precisamos lavar a louça, nós precisamos organizar a casa, nós precisamos trabalhar, nós precisamos de um tempo só nosso, cada um na sua, porque eu preciso pensar e respirar sozinho. E isso mantém a família harmônica e principalmente a família feliz. A gente fala muito de família feliz, mas a gente esquece que uma família ela não pode ser feliz quando uma pessoa só está feliz e todo mundo está infeliz. A família feliz ela é uma investigação constante. Está todo mundo bem? Está tudo certo? O que a gente pode fazer para tapar os buracos que alguma outra pessoa deixou e como a gente pode tratar tudo isso de uma forma madura? Porque está tudo interligado. Se eu tenho uma reação, sou agressiva, se eu brigo com alguém, essa pessoa vai ter uma reação à minha reação, ou seja, isso vai voltar para mim. Tá tudo interligado, a gente está fechado, a gente tem que cooperar. É o casal, né? Eu tenho as minhas necessidades, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus problemas. Eu achei interessante o Marcos falar ali. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, porque mães já sabem o que é isso, né? Peraí, só um pouquinho. Agora eu não quero ser mãe, eu tenho que responder um e-mail. Quem está em casa com os filhos, né? Nesse privilégio todo, mas ainda assim está tendo esse problema. E como o Marcos estava falando, então, eu tenho as minhas questões, ele tem as questões dele. Mas se a gente se comportar como casal, fica muito mais fácil de passar segurança para as crianças e de manter essa harmonia em casa. E eu acredito muito nisso.
a gente está passando por um período que nós, adultos, a gente vai se lembrar como um período super complicado, um período de angústia, de insegurança financeira, de complicações políticas, econômicas e, sem dúvida, de saúde. A gente vai passar por esse momento se lembrando, daqui a 10, 20 anos, como foi difícil essa época. Mas eu acho também que as crianças elas podem se lembrar de um outro jeito dessa época. Elas podem cultivar agora memórias meio nostálgicas de uma época que o pai e a mãe estavam sempre por perto e que essas eram figuras de carinho e afeto, de aprendizado, de uma segunda-feira com um jantar especial, de um pote de pipoca com filme, de momentos em que a gente está sempre conversando e aprendendo um com o outro, de um esforço constante para não levar o estresse que está lá fora também para dentro de casa. E entender que todo esse processo ele é complicado, ele é difícil, mas é difícil para todos nós, e ele pode ser mais leve, ele pode ser mais lento, ele pode ser mais tranquilo. Porque por muitos anos a gente trabalhou demais e estava sempre pedindo um tempo para acertar os ponteiros. Quando chegar o final de semana eu vou arrumar um esquema ali com o meu casamento. Eu vou ver meus filhos, mas agora eu não posso porque eu estou trabalhando demais. Agora é o tempo que você sempre pediu. E se você não está se identificando com isso, acha que a gente está sendo positivo demais, eu tenho uma notícia para você. Você tem tempo. Você tem tempo para enxergar esses momentos, né? Porque os dias são muito parecidos. Errei hoje, eu posso consertar amanhã. A gente tem muita coisa antiga para arrumar, né? Quantas conversas eu imaginava, preciso falar isso com a minha filha e não falava. E agora a gente, infelizmente, né, em alguns aspectos, a gente tem tempo. Todo dia é dia de consertar isso. Muito obrigada. Obrigada! Uhul! Maravilhoso! Aê, obrigada! Se identificou um pouquinho, com certeza. Parabéns! Muito bom! Aurora fez 5 anos ontem! Parabéns, Aurora! Parabéns, Aurora! Parabéns, Aurora!